Graça e paz. A cruz de Cristo, a medida do mundo. João capítulo 12, versículos 32 e 33. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Que Deus revele esta grande verdade ao nosso coração. Esse texto, principalmente o versículo 32 de João 12, é um texto fundamental para compreendermos a nossa união com Cristo, a nossa identificação com Cristo e a obra de Cristo por nós, em nós e através de nós neste mundo. Quando Jesus disse isso, ele estava na última semana antes da sua crucificação. Um pouquinho antes, Jesus fala de uma hora, de um momento para o qual ele veio a este mundo. João capítulo 12, versículo 27. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Ele diz que é para esta hora que ele veio. Que hora é esta? É a hora da cruz, o momento da sua crucificação. Naquele momento que Jesus disse isso, ele estava ainda mais focado na cruz. Ele ponderava sobre a cruz. No momento em que ele se tornaria o portador do pecado e suportaria as consequências disso. Provavelmente foi isso que o angustiou, que angustiou a sua alma profundamente. Como ele deveria orar nesse momento de crise tão profunda? Deveria pedir ao Pai que o salvasse dessa hora? Ele não poderia orar assim, porque ele veio justamente para esta hora. O propósito da sua vinda ao mundo era ir à cruz. Isso está nítido. Jesus nasceu para morrer e com a sua morte salvar aqueles que ele veio morrer por eles e também levá-los à morte com ele na cruz. E aí, o Senhor diz algo grandioso, tremendo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Em alguns momentos da vida do Senhor, ele é levantado da terra, pelo menos em 3 ocasiões: na cruz, na ressurreição e na sua ascensão. O seu levantamento da terra, o texto que foi lido para nós,
inicialmente, João 12:32, o seu levantamento da terra sobre a cruz, ele foi levantado. Nessa ocasião, ele foi levantado. O texto diz, ele mesmo diz, e eu, quando for levantado. Alguém levantou ele. O pessoal, a equipe responsável pela crucificação, de colocar ele na cruz, pregar e levantar. Mas ele estava permitindo. Ele estava permitindo isso. Não só permitindo, ele estava determinando que assim fosse. Na ressurreição, irmãos, ele foi levantado da cova. Ele foi levantado daquele lugar onde ele estava deitado. Quem levantou ele? Foi o Pai, pelo agir do Espírito Santo. O texto que eu vou ler aqui para os irmãos, Efésios capítulo 1, versículos 19 e 20, se você quiser acompanhar, diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais. Só que no segundo capítulo da carta aos Efésios 2:6, ali diz: e juntamente com ele, no momento em que a suprema grandeza do poder do Pai foi ali para o ressuscitar pelo seu Espírito Santo, nós também fomos, porque aqui diz, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, na ressurreição foi o Pai. Jesus não se levantou, ele não se ressuscitou, foi o Pai, pelo seu Espírito, que foi lá ressuscitar, levantar o seu Filho. Quanto à sua elevação às alturas, depois da sua ressurreição, lemos em Atos capítulo 1, versículo 11. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Bem, aqui ele subiu pelo seu próprio poder. Jesus foi para o céu e um dia voltará tal como o viram partir, subir. Mas o meu foco hoje é o seu levantamento da terra sobre a cruz. Jesus não deixou nenhuma dúvida a respeito disso. João capítulo 12, o versículo 33, já foi lido, né? Que diz assim: isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer, de que tipo de morte estava para morrer, e nós sabemos que ele morreu crucificado.
Então, João 12:32, Jesus está falando sim da cruz, da sua morte na cruz. Também podemos observar que em 3 ocasiões ele falou também desse levantamento dele da terra sobre a cruz. A primeira vez foi logo no início, na conversa que ele teve com Nicodemos, João capítulo 3, versículos 14 e 15. Vamos ouvir a leitura. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus está conversando com Nicodemos e ele então menciona um episódio muito bem conhecido pelo professor, o mestre Nicodemos, e ele fala então de um episódio mencionado em Números capítulo 21, versículos de 4 a 6. Vamos ler os versículos de 4 a 6. Números 21. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. O povo estava impaciente e começou a maldizer contra o Senhor. Aqui está algo absurdo, algo terrível, que é quando você fala do Senhor. Falar dos outros é uma coisa que tem que ser evitada. Não devemos falar dos outros, é uma coisa ruim. Mas falar do Senhor, e como esse povo falou, é algo chocante e mostra o que é o ser humano, o que é a natureza humana. O povo falou que tinha fastio da comida que Deus dava. Chamaram de pão vil aquela multidão. Essas pessoas chamaram a comida de Deus de pão vil, comida que descia, que não foi o homem que providenciou, mas o próprio Deus. Falaram que estavam com fastio, enjoo da comida que Deus dava para eles, e o chamaram de pão vil. Pão vil. Vil é nojento, uma coisa nojenta, comida nojenta. Irmãos, uma das piores coisas é satisfazer as pessoas,
É coisa difícil você satisfazer alguém, agradar alguém, as pessoas, principalmente as pessoas ímpias, portadoras da natureza perversa. Não é tarefa fácil. Aí, nesse momento, Deus fez surgir a natureza do povo. Ele enviou serpentes venenosas. Serpentes. Era Deus dizendo: olha aí o que vocês são na natureza de vocês. Essas serpentes venenosas e temidas é o que vocês são espiritualmente falando na natureza de vocês. A natureza pecaminosa do ser humano é uma coisa terrível. Serpente era uma espécie física da serpente espiritual e pecaminosa do povo, a natureza adâmica, caída. Vocês vão conviver com serpentes físicas por um tempo, mas vão conviver com vocês mesmos como serpentes na natureza até nascer de novo. Porque nascer de novo é uma mudança radical, profunda, que Deus opera. Diz o texto que morreram muitos. O versículo 6, disse que morreram muitos. Era muita gente, irmãos. Era cerca de 2 milhões de pessoas ou mais. Imagine você o tanto que morreu. Muitos. O que significa muitos? São milhares de pessoas que morreram picadas pelas serpentes. E foi preciso morrer muitos. Foi preciso morrer muitos para o povo reconhecer a natureza que tinha e o pecado que cometeu contra o Senhor. Versículo 7, Números 21, versículo 7. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós as serpentes. E então Moisés orou pelo povo. Irmãos, essa é também a nossa maior e mais urgente necessidade. Que Deus tire de nós as nossas serpentes, nossas naturezas. Então, Moisés orou pelo povo. O intercessor e líder do povo também enxergou essa necessidade. Necessidade de Deus tirar as serpentes de dentro de nós, do ponto de vista espiritual. Lamentavelmente, muitos líderes, pregadores, não enxergam essa necessidade. Oram por tudo, prega sobre tudo, mas não isso.
E Deus poderia ter dito: não vou tirar, não vou tirar. Vocês falaram mal de mim, agora se danem. Isso é o que a gente faz, mas não Deus. Versículo 8. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Mirar, serpente de bronze, semelhante à semente. Mirar a serpente de bronze, semelhante à serpente de carne física. Mirar, não apenas olhar, é um olhar com atenção, fixo, demorado, encarado, olhando firmemente, que é o que temos que fazer também com Jesus, olhando firmemente para Jesus. Esse mirar, esse olhar aqui, nos faz lembrar o texto de Isaías, capítulo 45, versículo 22. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Todos os limites da terra. Isso aí é uma profecia apontando para a cruz do Calvário. Números 21, 9. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e levantar em uma vara. E quem olhasse ficaria curado do veneno da serpente, da picada. Moisés poderia ter questionado, parece uma coisa absurda, mas Moisés apenas obedeceu. Não ficou questionando, não ficou duvidando. Serpente de bronze, semelhante à serpente viva. Olhando, ficava curado. Considerando aqui o aspecto físico. O aspecto físico. Mas com Jesus, que conversava com Nicodemos, que apresentou o caso a Nicodemos, é do ponto de vista espiritual. É crer. É crer. Como a serpente foi levantada no deserto, numa vara, agora Jesus Cristo é levantado na cruz para receber os nossos pecados, as nossas serpentes interiores, nossas naturezas, nós mesmos. Jesus foi levantado para que a serpente que está em nós fosse transferida para Ele e destruída. No deserto era concreto, agora Cristo é levantado fisicamente diante de muita gente, mas agora é crer que também foi atraído por Cristo
a Cristo para morrer com Ele como uma realidade espiritual agora, de fé na palavra de Deus. O nosso olhar agora é a visão espiritual, mas é real. Qual foi real? Aquela vara levantada no deserto. A segunda vez que Jesus fala do levantamento, sei lá em João, capítulo 8, versículo 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Quando levantardes o Filho do Homem, Jesus está falando da cruz. E quando isso aconteceu, Ele se revelou. Ele revelou quem Ele era. Quem Ele era? Eu sou. Eu sou. O eu sou é o único que pode nos atrair para si e fazer a mudança mais significativa da nossa vida. Na semana da sua morte, ele voltou ao assunto com muita intensidade, dizendo: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Neste texto, encontramos o Senhor nos falando do seu poder de atração. Poder que Ele exerceu na cruz para atrair todos os homens a si. A palavra atrair, que aparece aí no texto, no original significa, tem a ideia de puxar, arrastar, atrair. É algo poderoso. Não é um espetáculo, mas é algo muito poderoso. Temos aqui um magneto espiritual que puxa para si o povo de Deus, a fim de fazê-lo participar da sua crucificação. Esta obra da atração de Cristo, irmãos, já havia sido prevista por Deus. Jeremias, capítulo 31, versículo 3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, e por isso com benignidade te atraí. Oséias, capítulo 11, versículo 4. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. A versão que eu estou usando aqui, do texto de Jeremias 31, 3, diz assim: com amor eterno. Amor eterno. Não é um amor que começou agora. Não é um amor que começou há 2000 anos. É um amor eterno. Vem da eternidade. Com amor eterno te amei. Com amor leal atraí para mim mesmo.
E o profeta Oséias diz: atraí-os com cordas humanas. Aqui é o que Deus fez, com laços de amor. O seu amor foi a força dessa poderosa atração, atraindo cada pecador para o seu corpo na cruz. Que coisa linda, irmãos! Jesus na cruz, nos atraindo, nos tornando participantes da sua morte, para que nós também fôssemos participantes da sua ressurreição. Nele, Deus reuniu todos os pecadores em Cristo na cruz. O apóstolo Paulo diz algo que extrapola na sua segunda carta, capítulo 5, versículo 14. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Deveria ser suficiente para você, para mim, quando diz aqui que se Cristo morreu, todos aqueles que ele atraiu morreram. E eu creio que eu fui atraído. Eu creio que morri também. Cristo morreu, mas com a sua morte matou a todos nós. Portanto, irmãos, eu vejo a cruz como o lugar onde eu morri com Cristo. É o lugar onde Deus convocou soberanamente todos os pecadores de todos os tempos. Jesus veio para morrer e se deixou morrer na cruz, se deixou ser levantado para levar a todos os homens a morrerem com ele. Por isso, podemos crer com o coração e confessar verdadeiramente com a boca: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Fé nesta verdade certamente faz toda a diferença, tanto agora como também na eternidade. A questão agora é com você. Como você irá corresponder à atração de Cristo? A cruz de Cristo é a medida do mundo. Todos foram levados para lá. Que amor tremendo! É um amor indiscriminatório, incondicional, sem limites e que abrange a todos. É um amor que extrapola os limites da mente humana e também todas as fronteiras do universo. Este amor é tão largo que ninguém ficou de fora. É o que diz o texto. Qual é a largura do amor de Deus? Suficiente para assambarcar a todos os homens, oferecendo-lhes salvação. Todos os homens, de todas as categorias, foram abraçados pelos longos braços do amor de Deus na cruz do Calvário. Mas aqui está a questão: nem todos querem desfrutar este amor salvador, que acolhe o mais indigno pecador. É um amor tão profundo. Qual é a profundidade do amor de Deus?
para você. Vou lhe mostrar. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. É o Salmo 40, versículo 2. Poço. O poço, Valdir, mais profundo, o abismo mais profundo é o poço, é o abismo que está dentro do homem. Além de ser profundo, ainda é um atoleiro. O homem está atolado todinho nele, não tem como sair. Mas o amor de Jesus Cristo desceu lá e subiu com você, subiu comigo. O amor não é profundo, ele não tem fundo, o amor de Jesus Cristo. Cristo não morreu somente para que os nossos pecados fossem perdoados, mas também para nos renascer e nos fazer novas criaturas. Qual é a altura desse amor? A altura é onde ele está. O apóstolo Paulo disse isso aos Efésios, capítulo 4, versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. O amor não é alto, ele não tem teto. Foi na cruz do Calvário É na cruz do Calvário, irmãos, que tem iniciação todo e qualquer movimento cristão neste mundo. Sem a cruz não poderia haver cristianismo. Sem a cruz, o homem não poderia ser resgatado de seu estado pecaminoso. Sem a cruz, o homem seria verdadeiramente um caos sem fim. A cruz é a maior necessidade do homem. Para que esta cruz, esta morte de Cristo na cruz e nossa com Ele, tenha efeito sobre nós, precisamos aceitá-la pela fé.